Vamos para o vídeo do nosso querido amigo, queridíssimo professor José. Vamos lá, queridos e queridas, bora. Olá, meu amigo e minha amiga. Você certamente se relaciona com pessoas ou tem pessoas na sua própria família que declaram que votaram em Bolsonaro em 2018, 2022, que votaram nos filhos de Bolsonaro, que acreditam nas coisas que eles dizem, que estão pensando, inclusive, em votar em Flávio Bolsonaro nas próprias eleições presidenciais. Mas o cenário hoje é completamente diferente dos cenários que fizeram com que essas pessoas acreditassem nesse clã, que eu tenho mostrado aqui para vocês, que agora vai enfrentar uma situação bem diferente do que eles enfrentaram em tempos anteriores. Isso porque, eu já salientei, já sublinhei várias vezes aqui no nosso portal, que a figura do Bolsonaro, apesar de ser uma figura extremamente abjeta, ele sempre cumpriu um papel funcional. E o que eu digo ser um papel funcional? Ele funcionou para estruturas de poder aqui no nosso país, porque ele encantou e enganou uma boa parcela, uma grande parcela da sociedade, mas nas suas costas estava uma mochila. A mochila se chamava Paulo Guedes. Paulo Guedes como representante dos setores empresariais mais importantes do Brasil. Elô, quanto foi de Pix, queridos? Toda vez que vocês mandarem Pix, por favor, digam para mim o valor para a gente saber, tá, gente? Vou deixar o aviso completo aqui, vamos lá. Fora do nosso país. Gente do mercado financeiro, rentistas, especuladores, abutres de todas as sortes. E aí, os meios de comunicação, evidentemente, como estão atrelados também a essas estruturas, acharam que essa figura abjeta poderia ser funcional. E ele foi e ainda continua a ser. O problema é que no tempo em que Bolsonaro se lançou na política de uma maneira mais ampla para candidatar-se à presidência da República, ele não tinha aqui nas redes sociais opositores e canais como o nosso Portal do José e outros tantos canais progressistas que agora vão expor com muito mais intensidade as atrocidades e as falcatruas do clã Bolsonaro. E nós podemos falar isso com muita segurança aqui no nosso Portal do José, porque as fontes são muito consistentes, existem provas. E é por isso que o clã Bolsonaro não move nenhum tipo de ação criminal ou ação civil contra as pessoas que têm em suas mãos uma série de verdades. Só para fazer um apontamento sobre essa fala do José, o Eduardo Bolsonaro chegou a processar a revista Fórum, mas processa porque quer perseguir, não processa porque tem argumento. Hoje eu vou expor para vocês algumas situações que são extremamente cabeludas e que não foram sublinhadas pelos grandes veículos de comunicação para proteger a figura funcional desse criminoso, que agora certamente virão à tona. E eu tenho certeza que o senhor Flávio Bolsonaro, olha, se ele seguir à frente com a sua candidatura, ele vai sair dessa história muito chamuscado. Dessa eleição, ele não vai escapar incólume, não, e nem o clã, de um modo em geral, as pessoas que estão ao seu redor. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E vira membro aqui da Folha TV para ganhar curso, hein? Meu amigo, nós mesmos aqui no campo progressista, nós não sabemos de detalhes de situações que envolvem a vida do clã. Isso porque os grandes veículos de comunicação nunca esmiuçaram essa história, como eu já salientei aqui na nossa abertura. Mas existe uma jornalista muito destemida que tem acompanhado de perto a vida desse clã com informações jornalísticas, com informações obtidas em fontes oficiais, em depoimentos, enfim, em todo tipo de trabalho jornalístico que pode resultar em exposição das verdades, que é a Juliana Dalpiva. Ela escreveu esse livro aqui, chamado O Negócio do Jair. Gente, eu até dava para fazer até uma sugestão para a Juliana, né? Juliana, olha, escreva o número 2 com o título Os Negócios do Clã Jair. É muita coisa e não para de surgir coisa. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, então, um trecho aqui de um podcast, que eu já mostrei um trecho, que está repercutindo bastante, mas antes tem coisas importantes que eu quero comentar aqui com vocês. Muitas pessoas escreveram para cá, dizendo, professor, o Ministério Público Federal já varreu para baixo do tapete
os crimes da pandemia. Não é assim, gente. Olha só, porque está circulando esse tipo de notícia aqui. MPF, Ministério Público Federal, arquiva pedido para investigação de conduta de Bolsonaro na pandemia. Gente, isso não diz respeito ao que está lá no Supremo Tribunal Federal, não. O que está no Supremo Tribunal Federal está sendo pilotado pelo ministro Flávio Dino, que já pediu à Polícia Federal, já determinou, melhor dizendo, que a Polícia Federal apresente os elementos do que foi o período da pandemia aqui no Brasil, baseado naquilo que foi apurado pela CPMI lá no Congresso Nacional. Agora, representações, eu também fiz uma série de representações por uma série de razões. Essa representação aqui, que não é minha, é que o Ministério Público Federal resolveu tornar pública, né, que a Procuradora da República entendeu que as denúncias ali são genéricas. Então, muita calma nessa hora. Os crimes que o Bolsonaro, seu clã, e as criaturas que estão no seu redor cometeram no período da pandemia, esses ainda não foram denunciados, não, tá? Isso aí já tá para ser tocado agora. E aí a gente começa aqui a entrar no clã. O Flávio Rachadinha, ele está achando que vai engabelar muitas pessoas com esse discurso que ele é um protetor de família, que eles protegem família. Porque até se a gente ler esse livro aqui da Juliana, vocês verão como é que Bolsonaro era um exemplar pai de família. E ele, como filho, ele sabe o que acontecia, né? Vou dar só um briefing aqui para vocês. Durante o período que o Bolsonaro era casado com a senhora Rogéria Bolsonaro, que ela era vereadora no Rio de Janeiro e ele deputado federal em Brasília, a reputação dele com mulheres já não era das melhores. Isso veio se confirmar mais à frente quando ele se relaciona com Ana Cristina Vale. O casal se separa, né? Uma coisa muito ruidosa, e Bolsonaro coloca o filho Carluxo com 17 anos para disputar as eleições contra a mãe, a senhora Rogéria. E só para dar um pano de fundo. Depois, Carlos Bolsonaro se elege, e quem vira chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro é a segunda companheira, aquela que Bolsonaro já tinha um caso extraconjugal em Brasília, que era uma mulher casada também, e que acabou separando. Isso para vocês verem o homem de família, né? Uhum. E aí o homem de família, o pai dessas criaturas, deve ter passado essa coisa para os filhos. Não, digam que a família, nós protegemos a família, mas no caso de vocês, pode fazer o que vocês quiserem com o negócio de família, que isso tudo é para inglês ver, é para trouxa acreditar, né? Então ele vem com essa e publica mais uma vez aquele vídeo de Lula, onde Lula critica o discurso do uso da expressão família como uma ferramenta política para enganar pessoas. E aí ele coloca de novo, a esquerda e a direita defendem coisas diferentes. De que lado você está? Quem defende e quem ataca a família? Senhor Flávio Bolsonaro, quem destruiu a sua família? Foi o Lula? Foi o PT? Foi a ideologia de gênero? Foi banheiro químico? O que foi? Foi a NASA? Foram forças extraterrestres? Foi o ET de Varginha? Quem é que destruiu o segundo casamento do seu pai? Por que vocês não aparecem publicamente em família? Você nunca aparece com a sua filha, não, com a sua irmã caçula, do terceiro casamento do seu pai. Por que vocês nunca têm uma cerimônia juntos? Que família vocês dizem que defendem? Família, então, né? São muito hipócritas, né? Mas aí a gente vê essas pessoas de família, o Vorcaro, por exemplo, que doou dinheiro para a campanha. E fazia festinha! É isso aí. Vamos arriba. Vamos lá, gente, pingando. Pedro está certíssimo. Mais triste nem é a mídia golpista e extremista tipo Metrópole, CNN e Globo News, mas o ICL ter entrado nessa. No fim, a máscara caiu de todos. Marcos Rodas mandou, sabe o que é irritante? Tudo que foi vazado do Supremo até agora é legalmente permitido e ficam fazendo insinuações para tentar criminalizar. Mas a ideia é essa. Gente, vamos pingar. O canal precisa muito do apoio de vocês. Vamos lá, turma. Do pai de família, do exemplo de família do clã Bolsonaro, 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e 3 milhões para a campanha de Tarcísio, ele era uma figura que promovia orgias, né? E as orgias que vieram à tona agora, como eram as festas de Daniel Vorcaro que viraram alvo de pedido de investigação. Ele contratava uma casa na Bahia e ele fez reuniões aí que, olha, vai dar o que falar, sabe por quê? Porque as festas que ele fez, essas festas bem cabeludas, com contratação de mulheres que prestavam serviços de todas as naturezas, se é que você me entende, foram festas que foram realizadas durante o governo Bolsonaro. Então, vai ter coisa aí que vai surgir no meio dessa história, coisa muito cabeluda no pior sentido, né? E aí o seguinte, aí
as pessoas de família já começam a dizer que não conhecem o Vorcaro. O Vorcaro, que vivia socado do lado aí do senhor André Valadão, faz com que ele venha a público e dizer, olha, não é bem assim não, né? Vamos ver o que ele disse aqui. Gente, tem duas formas de falar sobre envolvimento. Existe uma acusação infundada, principalmente movimentada pela esquerda, a respeito de mim, a respeito da igreja, falta de respeito com a igreja, gente, muito séria. Como se fôssemos envolvidos, né, em movimentações que estão sendo apuradas aí, né, pela justiça sobre Daniel e o Banco Master. Isso é uma forma de envolvimento. Agora, existe uma outra realidade, que é o envolvimento da vida da igreja. Né? Lagoinha é uma igreja com centenas de membros, inclusive Daniel foi membro por muitos anos da Lagoinha. Nos últimos 10 anos ele frequentou, inclusive, uma outra igreja, né? Fazia parte de uma outra igreja e veio há pouco tempo voltar a frequentar a Lagoinha. Mas eu conheço Daniel há décadas dentro da vida e do contexto da igreja, não de negócios. Zero. Então, o cara conhece há décadas, mas doação para campanha, dinheiro para igreja, negócio à igreja, a igreja abriu um banco, né? Isso aí não tem nada a ver com o Vorcaro, né? Então já pulou fora também, né? Investidor, pastor e maior doador da campanha de Bolsonaro e Tarcísio. Quem é o cunhado de Vorcaro, alvo da PF? Enfim, será que ele participava dessas festinhas lá também, né? Na Bahia? Bom, eu tenho cobrado aqui que o senhor Silas Malafaia que ele venha a público defender o Flávio Bolsonaro, né? Que o Flávio Bolsonaro está sendo objeto de algumas situações. Vou colocar aqui um trecho aqui da Juliana Dalpiva aqui nesse podcast do Inteligência Ilimitada, né? Vamos ver aqui. Todos os imóveis que a família tem. Eu não sei se acho que o José fala de zoação, né? Mas é inteligência limitada, a gente. Vamos, turma! Pinguem, gente! Parou de novo! Vamos continuar, 200 pessoas nos acompanhando. Vamos embora, turma. Os filhos, as ex-mulheres, os irmãos do Bolsonaro, você encontra pelo menos 51 imóveis que tem algum tipo de pagamento em dinheiro vivo, algum pedaço, né? Ou seja, uma parte ou o todo. E aí o Eduardo foi um que gravou um vídeo para dizer, esses jornalistas ficam aí falando que eu comprei, porque é o que está na escritura, mas eles só sabem disso porque eu falei lá na escritura que tinha 50 mil. Então, tipo, ele admite, mas ele não diz. Tá, então conta para mim. Você sacou esse dinheiro da sua conta? Você de onde? Da onde veio o dinheiro? Eu perguntei isso para ele. Nunca respondeu. Ele muda o assunto. Eles não respondem. Eles não enfrentam. Não acharam, mentira que não acharam nada. Acharam muita coisa. Acharam muita coisa. De quem eles mais acharam, eles, os investigadores, foi do Flávio. Sem nenhuma dúvida. E não vamos esquecer as outras coisas do Flávio também, né, Vilela? O Flávio empregou no gabinete dele a mãe e a ex-mulher de um dos piores matadores de aluguel do Rio de Janeiro, que era o Adriano da Nóbrega, que é um ex-capitão do BOPE. Bota o Adriano aí pra gente, que morreu numa operação no início de 2020. Ele não está envolvido no assassinato da Marielle Franco, mas na esteira das investigações do assassinato da vereadora, apareceu os crimes do chamado escritório do crime. Exato. E aí ele passou a ser investigado. Mas o Flávio empregou a ex-mulher Adriano por 10 anos. E eles homenagearam o Adriano. Exatamente. Tá tranquila, vamos arribar. Homenagearam. Quando a gente estava falando do assunto. Lembrando que aqui não estamos no DCM, tá, gente? A gente está na Folha TV, para vocês ajudarem a Folha TV. Vamos lá. Homenagearam o Adriano, defenderam o Adriano. E aí eles contam uma história de que não sabiam que o Adriano era o que o Adriano era, realmente, isso um bandido, um assassino, criminoso. Eles falam que homenagearam um herói. Mentira. Tem mensagens no celular do Flávio, não, do Queiroz. Tem mensagem no celular do Queiroz que dão conta do Queiroz falando com a mulher do Adriano, né, a Daniela, essa ex-mulher do Adriano, dizendo que a família queria esconder, que não sabia se ia poder ela continuar no gabinete, porque eles iam concorrer à presidência e iam ficar muito em evidência, aí alguém podia ver que eram eles que empregavam. Porque é isso, naquela época, esses dados nem eram públicos, né? A gente tem um problema de transparência muito grande. A Juliana tem essas gravações, tá, gente? Elas circularam, mas como eu tenho dito para vocês, os grandes veículos de comunicação nunca sublinharam isso, né? Então muita gente nem sabe disso. Muita gente no campo progressista não sabe disso. Vamos seguir aqui. Então, durante muitos e muitos e muitos anos, não se podia sequer saber quem eram os funcionários de gabinete deles, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Isso começa a vir à tona quando eu começo a fazer essas investigações sobre os funcionários de gabinete.
E aí, no meio das investigações da questão do Flávio e do crime organizado, aparecem essas mensagens do Queiroz com a Daniele, que dão conta. Ué, por que eles queriam esconder que eles empregavam se eles não sabiam que o Adriano era um assassino? Um bandido de aluguel? É óbvio que eles sabiam. Até porque, quando você conversa com os policiais, todo mundo sabia. Inclusive, quem tinha que investigar o Adriano não investigava. O Adriano pagava a antiga divisão de homicídios e vários policiais para ficar livre para cometer seus crimes. E ele era contratado também por altos figurões para matar pessoas. Esse era um dos grandes negócios. Ele era bicheiro e matador de aluguel. Contratavam ele para não quero que fulano mais esteja no meu caminho. Mata ele aí para mim. É basicamente assim. Então, Agora, vocês acreditam que o Flávio vai topar ser entrevistado no local que esteja a Juliana Dalpiva, com todas as provas que ela tem em mãos? Será que ele vai ter algum tipo de incontinência, se é que você me entende? Porque uma vez no debate ele ficou numa situação muito complicada, né? Gente, eu vou colocar mais trechos aqui que eu estou selecionando desse papo com Juliana Dalpiva e a gente vai fazer uma live com ela com certeza aqui no nosso portal, tá legal? Vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo bolsonarista e diga, olha, por que essa mulher aqui não é processada se ela está contando mentira, né? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!